Olá! Hoje vamos trabalhar volumes de prismas com a professora Werlane Abreu. Vamos iniciar definindo o que é um prisma. Prismas são poliedros com o quê? Com suas bases paralelas e os polígonos são o quê? Congruentes. As demais faces são o quê? São paralelograma. Então, o que vai acontecer com o prisma? O prisma ele vai ter as suas duas bases iguais, congruentes. Se a base em cima é quadrada, a de baixo também é quadrada. E as demais faces deles serão paralelogramas, tá bom? E quem vai dar o nome ao prisma? Vai ser a sua base. Se a base for quadrada, eu tenho um prisma de base quadrada. Se o prisma for de base triangular, significa dizer que a base dele é triangular. Se o prisma for de base hexagonal, significa dizer que a base dele possui o quê? 6 lados. Então, o que vai ser um prisma? Um prisma são o quê? São poliedros, aonde as suas bases são o quê? Congruentes. São formadas por polígonos congruentes. E o que acontece? As demais faces são o quê? São paralelogramas. Quem vai caracterizar o nome ao prisma será a sua base. Prisma de base quadrada significa que a base tem 4 lados. Prisma de base triangular significa que a base tem 3 lados. Prisma de base hexagonal significa dizer o quê? Que a base tem 6 lados. E assim sucessivamente. E a gente tem o cilindro. O que é um cilindro? O cilindro é o quê? É um corpo redondo, onde tem o quê? Suas duas bases, o quê? Congruentes, porque as duas bases do cilindro é o quê? É um círculo. E a sua base é o quê? É congruente. A base de cima é igual à base de baixo. Então, a gente definiu o que é um prisma e o que é um cilindro. Volume de um paralelepípedo. Paralelepípedo é o quê? É um prisma. Um prisma de quê? Um prisma de base retangular. Como é que a gente vai calcular o volume desse paralelepípedo? Volume vai ser base vezes altura vezes o quê? Vezes largura. Então, a gente vai pegar aqui os 3 valores e vamos multiplicar e encontrar o quê? O volume do paralelepípedo vai ser quem? A área da base, comprimento vezes altura, vezes quem? Vezes a sua largura. Então, a gente vai pegar comprimento vezes largura vezes quem? Vezes altura. Então, quem é a fórmula do volume do paralelepípedo? Vai ser A vezes B vezes C. Observe, a gente tem um exemplo ao lado. Onde A é quanto? A é 5. B é quanto? B é 6. C é quanto? C é 3. Então, significa dizer o quê? Que o comprimento é 5, a largura é 6 e a altura é 3 desse paralelepípedo. Então, a gente vai multiplicar esses 3 valores e encontrar o seu volume. Quem é o meu A? 5. Quem é meu B? 6. Quem é meu C? 3. Então, eu vou multiplicar. Quanto que é 5 vezes 6? 30. 30 vezes 3, 90. Então, o volume dessa minha figura é 90 centímetros. Então, como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Só multiplicar os seus 3 valores. Comprimento vezes largura vezes altura. Volume de um prisma triangular. A gente vai calcular o volume do prisma triangular. Mas também essa fórmula é válida para quem? Para qualquer prisma que você tenha. Como é que a gente calcula o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. Primeiro, a gente determina a área da base e o valor que a gente encontrar, a gente multiplica pela altura. Então, é dessa forma que a gente vai o quê? Resolver nossos problemas. Primeiro, a gente vai calcular a área da base, vamos iniciar
identificando qual é o nosso prisma, se é triangular, hexagonal. Depois a gente vai fazer o quê? Vamos calcular a área da base e depois a gente vai pegar o valor e multiplicar pela altura. Por quê? Qual é a fórmula? É a área da base vezes quem? Vezes a altura. Observe aqui no nosso exemplo que a gente tem a base do triângulo igual a 6 e a altura igual a 3,46 do triângulo. Mas qual é a altura do prisma? A altura do prisma é 10. Então, existe diferença entre o quê? Entre a altura do triângulo e a altura de quem? A altura do prisma. Observe os números pequenos. Então, como é que a gente vai determinar o volume desse prisma de base triangular que está aqui ao lado de verde? Primeiro, a gente vai determinar o quê? A área da base do triângulo. A base é um triângulo, então a gente vai determinar a área da base. Como é que a gente determina a área da base? Base vezes a altura dividido por quem? Por 2. Para a gente poder determinar a área da base de um triângulo, a gente vai multiplicar base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? Base é 4 do meu triângulo. Quem é a altura? A altura é 3,46 do triângulo. Eu vou multiplicar esses dois valores. Quanto que é 4 vezes 3,46? 13,84. E vou fazer agora o quê? Dividir por 2. Então, quando eu dividir, eu vou encontrar a área do triângulo igual a quanto? Igual a 6,60, 6,92, tá bom? Então, quando a gente multiplicar, fizer todas as operações, a gente vai encontrar a área do triângulo igual a 6,92. Então, eu já sei o valor da área do triângulo, já sei o valor da área da base do meu prisma. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o valor e vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar pela altura. A altura de quem? A altura do prisma. Então, eu vou pegar e vou multiplicar pela altura do prisma. Qual é a altura do prisma? 10. Então, eu vou pegar 6,92 e multiplicar por 10. Quando eu multiplicar, eu vou achar quanto? 69,2 centímetros cúbicos. Então, como que eu determino o volume de um prisma? Qualquer que seja. A área da base vezes quem? Vezes a altura. Identifico a base, calculo o valor da sua área e encontro o quê? Encontro a área e depois eu multiplico por quanto? Multiplico por 2. Vou multiplicar pela altura.